Médico veterinário, você que tem um aparelho de raio-x na sua clínica, ou você que trabalha com radiologia veterinária, queria lembrar vocês de alguns fatores. Um deles eu tenho falado muito aqui no meu perfil sobre qualidade de imagem. E uma das coisas que mais influencia na qualidade da imagem tem relação com o fator de exposição. Logicamente que eu estou falando lembrar porque você sabe que tem várias coisas que influenciam na qualidade da imagem. Posicionamento, distância entre a ampola e o foco de recepção. Então, são muitos fatores, mas hoje eu quero focar aqui em um deles para te ensinar, que são os fatores de exposição. O famoso kilovolt, que é o kV, e o miliampere. Os tons de cinza, eles têm relação quando a gente forma uma imagem na radiografia, baseado na penetração desse raio-x. Então, o raio-x ele é muito semelhante à luz, inclusive ele é gerado através de fótons de energia. Quando você tem uma maior luminosidade em uma imagem, ela vai tendendo a formar sombras. E a radiografia ela é formada basicamente por sombras. A estrutura que mais absorve o raio-x é aquela estrutura mais branca na imagem. Porque o material que compõe um osso, por exemplo, o cálcio, ele tem um alto poder atômico na tabela periódica, né? E os elementos que têm menor poder atômico são aqueles que vão aparecer em tonalidades de cinza menores. O ar, por exemplo, parece escuro na imagem, totalmente preto, justamente porque o oxigênio e o hidrogênio têm um baixo peso molecular. Esse aqui é um exemplo de uma radiografia de coluna lombar, de um cão de grande porte. Nessa imagem eu consigo ver todos os contrastes nessa radiografia. Contraste de estruturas ósseas do esqueleto, consigo ver estruturas de densidade de gordura, consigo ver estruturas de densidade de tecidos moles, consigo ver estruturas de densidade de ar. Isso, além do posicionamento radiográfico, sem artefatos de movimento, sem outros artefatos diversos na radiografia, me garante uma imagem com qualidade. E aqui nessa radiografia eu consigo obter várias informações. Então, por exemplo, aqui é onde eu estou falando para vocês que é o esqueleto. Esse é uma vértebra lombar da coluna desse cão. Então aqui eu tenho a quinta vértebra lombar dele, consigo ver tecido gorduroso no forame intervertebral, procuraria aqui estruturas de densidade mineral no espaço entre as vértebras, o espaço entre as articulações, a estrutura articular, por exemplo, eu não consigo ver várias das estruturas ali. Percebo as estruturas mais escuras, como se fosse uma gordura, uma linha de tecido mole. Os músculos que tem entre as vértebras, que eu vou ver aqui nesse espaço, e dentro do abdômen eu tenho tecido gorduroso. Esse tecido gorduroso é quem me permite a visibilização entre os segmentos do intestino, por exemplo, entre os órgãos desse abdômen, bexiga urinária, silhueta prostática, e aqui eu tenho diferentes tons de cinza. Um cinza mais claro, tendendo a um tecido que absorveu mais a passagem do raio-x, e um cinza um pouco mais claro, um pouco mais escuro da água. Isso aqui indica que essas duas estruturas têm densidades, têm durezas maiores. Então, essa estrutura está aumentada em volume, está alterada, e ela está absorvendo uma maior penetração do raio. A bexiga está preenchida por um líquido e esse líquido está absorvendo menor quantidade de raio-x. Então, percebe que ele teve uma variação aqui, ó, entre as tonalidades de cinza um pouco maior. Então, isso aqui me garante uma qualidade nessa imagem, tá? Que eu tenho uma qualidade diagnóstica. Então, aqui nesse exemplo, essas radiografias elas são feitas em equipamentos que eu tenho alto poder de contraste, eu tenho como regular uma intensidade maior entre os fatores de exposição. São os aparelhos que a gente conhece como aparelhos convencionais, aparelhos que estão em laboratórios, em grandes hospitais, aqueles aparelhos chamados de fixos, aparelhos de 500, de 600 ou pelo menos de 300 miliamperes. São aparelhos que eu consigo produzir imagens com esse grau de definição, com essa qualidade de imagem. Esse outro exemplo que eu tenho, aqui eu tenho uma tonalidade de cinza que a gente chama de um cinza grafite. Então todas as estruturas, inclusive aquelas que não foram expostas ao raio-x, não tem um tom de cinza escuro, não está preta a imagem. Está inclusive um cinza muito semelhante ao da gordura. Isso aqui indica duas coisas. A primeira delas é uma manipulação da imagem para que você consiga o contraste que você precisa. E a segunda dela é que você não conseguiu
ter os fatores de exposição adequados. Então isso aqui já indica falta de qualidade na minha imagem. E a outra é justamente esses tons que variam quase numa única tonalidade de cinza, que é o cinza grafite, o cinza de tecido gorduroso, como se fosse tudo nessa estrutura fosse gordura, inclusive o esqueleto. E isso prejudica muito a qualidade da minha imagem no raio-x, né, no pulmão, quer dizer. Então, se eu perceber, a imagem que eu tenho aqui nesse campo pulmonar, eu não tenho definição, eu não tenho nitidez, eu não consigo identificar praticamente nenhuma estrutura nesse pulmão. Isso é prejudicial para a qualidade da minha imagem. Então, este é um exemplo de uma imagem de uma imagem sem qualidade diagnóstica. Esses exames, na verdade, eles são feitos com aqueles aparelhos que a gente consegue transportar, que a gente consegue levar ele de um lugar ao outro. Esses aparelhos trouxeram uma revolução na radiologia ortopédica, tá? E justamente por isso, eles são aparelhos que são direcionados a fazer radiografias de ortopedia. Não são aparelhos para se fazer raio-x de pulmão, não são aparelhos para se fazer raio-x do abdômen. Então essas regiões vão ser prejudicadas nessa avaliação e não deveriam contribuir para isso. O que a gente utiliza nesses casos, cada um, na verdade, vai ter a sua justificativa para realizar o seu exame, mas em muitas vezes o diagnóstico nessas ocasiões são feitos por diagnóstico presuntivo e não que a imagem auxiliou a chegar a um diagnóstico, tá? Então, essas radiografias, elas acabam tendo a sua justificativa para ser feitas em ocasiões muito especiais. Por exemplo, quando você tem uma ausculta de um som abafado, você está suspeitando de uma efusão pleural, estruturas onde o que você auscultou vai conseguir te responder. Agora, se você pega um paciente com tosse, você está suspeitando de uma broncopatia, de uma cardiomegalia, esse não é o aparelho que vai fazer o exame do seu paciente, tá? E infelizmente é uma coisa que eu preciso falar. Se você, por exemplo, tem um paciente, se você tem um animalzinho e a queixa do seu animalzinho é tosse, e uma das formas que encontraram de fazer a radiografia do seu paciente foi através de um aparelho desse, saiba que provavelmente esse diagnóstico pode estar prejudicado, sendo feito dessa forma. Esse aqui é um outro exemplo em que eu tenho uma região cervical. Esse também é um exame realizado num aparelho em que eu consigo um grande grau de contraste. Eu consigo manipular praticamente tudo nesse aparelho. Eu regulo a minha miliamperagem, regulo o tempo de exposição e regulo o KV da forma que eu quiser, né? Dividindo ali entre os fatores. E nesse aparelho, se eu aumentar o KV, ele vai lá e diminui a minha miliamperagem. Se eu aumentar o tempo, ele vai lá e diminui o meu KV. Tá? Então é o que a gente chama de fatores de exposição fixos. Eu não consigo manipular ele, ou conjugados. Tá? Então aqui, ó, eu tenho diferentes tonalidades. Né? Eu tenho um cinza bem claro, e mesmo no cinza claro eu vou tendo várias variações dele, ó, que me indicam avaliação de trabécula óssea, de tecido gorduroso, tecidos moles, então aqui gordura, e eu consigo ver também nesse caso aqui o ar. Então essa estrutura também é uma imagem com boa qualidade diagnóstica, aliada logicamente também ao auxílio de um posicionamento bem feito. Tá? Essa também é um outro exemplo. Aqui, ó, diferente daquele tórax, a gente já consegue ter definição. Eu consigo ver o trajeto bronquial, consigo ver as estruturas vasculares, consigo ver paredes brôncicas, consigo ver os vasos que levam a parte circulatória até o coração, consigo ver o contraste entre as estruturas de tecido mole, né, que a gente chama de contraste de água. E aqui eu já tenho uma pequena variação. Aqui o meu tom de cinza está variando mais entre muito claro e muito escuro. Isso é uma característica em que eu, de propósito, eu fiz alta miliamperagem e baixo poder de penetração, que é o KV. Então, alto MA e baixo KV. Isso aqui eu consigo reduzir o meu tempo de exposição para fazer essa imagem. E justamente isso eu não consigo nesses aparelhos que a gente consegue transportar até as clínicas, né, até os estabelecimentos. Eu tenho uma restrição de ter tempos mais curtos para realizar esses exames. Tá? Um outro
fator que eu queria conversar também um pouquinho com você tem relação com os pixels. As imagens digitais, assim como imagens fotográficas, elas produzem a imagem latente num filme baseado numa impressão, em pequenos fotos e pequenos pixels espalhados por todos esses aparelhos. Então, alguns deles, por exemplo, têm uma variação de 512 pixels no sentido dorsal por 512 na lateral. Isso ali garante que toda a placa que recebe a captação dessa imagem seja sensibilizada por pequenos e microscópicos pixels. Só que quando a gente não consegue produzir imagens e que o raio-x foi estruturado de uma forma calculada, você começa a ter imagem que a gente chama de pixeladas. Então, esses pequenos pontinhos que a gente vai vendo aqui, ó, mais escuros, que formam a imagem, que dão um aspecto granulado, dão um aspecto em que eu não tenho definição em algumas estruturas. Então, isso indica que eu tenho fatores de exposição feitos de forma incorreta também. E isso aqui impede a qualidade da minha imagem. A diferença que eu tenho também entre essas outras duas, ó, nessa outra imagem, eu já tenho imagens em que aqui eu defino melhor as estruturas que eu preciso. Consigo melhorar a definição, por exemplo, de um fragmento mineralizado que eu tenho aqui no segmento entre lombar e sacral, coisa que eu não consigo ver nesse exemplo aqui, ó, nessa imagem. Então é mais ou menos isso. Ó. Então cada um desses quadradinhos na imagem recebe uma informação, recebe um grau, um tom de cinza. E todos eles juntos formam a nossa imagem de raio-x, certo? Então, se você tem interesse em conteúdos como esse, sobre qualidade de imagem radiográfica, eu falo para médicos veterinários, especialmente aqueles que têm um aparelho de raio-x na sua clínica, e que podem, por exemplo, eventualmente utilizar um serviço de teleradiologia para avaliar os seus exames. Então saiba que fazer os seus exames com qualidade vai fazer com que essa resposta feita por esse serviço seja muito melhor. Então, é praticamente a sua obrigação investir em qualidade de imagem. Isso tem muitas influências. Vou dar um exemplo rápido aqui. Na medicina, por exemplo, os fatores de exposição que são realizados são extremamente diferentes quando a gente compara a medicina veterinária. A radiografia de um tórax, por exemplo, de um ser humano, é feita com uma distância muito grande entre o aparelho que expõe e a pessoa que está recebendo a radiação. E você tem também controles do fator de respiração. Você tem a pessoa puxa o ar, segura, isso por muito tempo. Então ali permite que você consiga também, através dessa parte técnica, conseguir contrastes muito maiores. Na medicina veterinária, infelizmente, dificilmente você consegue controlar a respiração de um paciente, mesmo no paciente sedado. Tá? E isso acaba influenciando também na qualidade da imagem. Então você precisa ajustar fatores, eu diria a vocês, de uma forma completamente inversa do que é feito na medicina. Então, se você acha, por exemplo, que um técnico em radiologia pode te salvar na medicina veterinária, pode saber que eles são muito capazes de produzir imagens excelentes. Mas em alguns casos, pode ser que isso já não consiga ser feito na sua rotina. E você precisa de uma ajuda, você precisa de alguém que possa te guiar. E eu estou abrindo vagas para o meu curso Os Códigos da Radiologia. Você deve encontrar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou então, vou te fazer um convite. Você vai me seguir lá na rede social chamada Instagram. O meu perfil também vou deixar aqui embaixo para você fazer isso. E, logicamente, você vai ser muito bem-vindo. Lá eu produzo mais material do que aqui. Mas é uma outra fonte de comunicação com vocês também. Então, se você gostou de vídeo como esse, me segue, se inscreve no meu canal, clica no botãozinho de ativar as notificações e não esquece de curtir esse vídeo. Também não deixa de deixar o seu comentário. Se você também não gostou, pode negativar esse vídeo que eu vou ficar sabendo. E aí eu produzo informações melhores, né? Mas estou aqui para conversar com vocês. Meu nome é Daniel dos Santos Batista, sou médico veterinário, especialista e conhecido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. Estou aqui para guiar vocês nessa parte da qualidade de imagem dos exames de radiologia. Então, não esquece de se inscrever. Até mais.